Como o Berman garantiu um lugar no grid em 2025? Uma das maiores novidades do GP da Arábia Saudita 2024 foi esse cara aqui, Oliver Berman. Ele foi pego totalmente de surpresa, ninguém esperava que ele fosse correr por lá e mesmo com a ordem de apenas trazer o carro para casa sem causar acidentes, ainda conseguiu um 7º lugar e garantiu 6 pontos para ele e para a Ferrari, que vão ser bem importantes no campeonato de construtores. Mas como isso vai se converter em um lugar para ele no grid? Bom, hoje eu vou te contar como. Sabemos que os contratos da maioria dos pilotos da Fórmula 1 vão acabar em 2024. Pelo menos nas equipes do meio para trás do grid. Uma delas é a Haas, que tem um contato muito forte com a Ferrari, e tem Hülkenberg com Magnussen como pilotos até o final do ano. Ambos que entraram como tapa-buraco do time, que tinha insistido em pilotos jovens, sendo um deles pagante, e não deu muito certo. Muitos acidentes, poucos pontos, muitos problemas. A Haas então resolveu apostar novamente em pilotos experientes, porque não queria ter mais prejuízos financeiros, além dos que já tinha construindo carros lentos. E eles não foram mal, eles não são ruins. No próprio GP da Arábia Saudita, Magnussen fez o trabalho sujo, tomando punição e segurando vários carros atrás dele para que Hülkenberg pontuasse e garantisse um pontinho importante para a equipe, que é a 6ª na tabela de construtores com apenas 1 ponto. E isso fala mais das outras equipes do que sobre a Haas. Se terminar assim, por exemplo, a Haas solta foguete. O problema é que a Fórmula 1 deve passar por uma renovação nos próximos anos, e esses pilotos, mesmo não causando problemas, estão com os dias contados. Por que manter esses dois se eu tenho um piloto que se mostrou ótimo no ambiente de muita maior pressão e de surpresa, como foi na Ferrari, como foi com Berman? Oli já é velho conhecido da Haas, testou com o carro deles no México e impressionou a equipe. Os resultados foram bons, mesmo ele não tendo a obrigação de forçar com o carro, bem como foi na Arábia Saudita. E somando tudo isso, a saída de pilotos experientes e que não trazem nada de novo à Fórmula 1, Oliver Berman impressionando na corrida em que ele sequer tinha preparação física para correr. Assim estava, por exemplo, o apoio de cabeça dele no final da corrida, todo amassado por culpa dos choques de cabeça em relação ao aumento da força G que ele não estava acostumado a experienciar num carro de Fórmula 1. E a boa impressão que ele já causou na Haas, além do apoio da Ferrari, é quase um passaporte para garantir um lugarzinho por lá. Mas não só isso, hoje eu quero falar sobre a necessidade que a Fórmula 1 tem de se renovar, e a coisa tá ficando cada vez mais urgente. Durante o GP da Arábia Saudita, estava reparando nisso daqui, que tá aqui do meu lado. A gente precisa se renovar como categoria, porque essa é a primeira, se não me engano, desde muito tempo, se não a primeira da história, em que não tivemos uma troca de pilotos entre o final de uma temporada e o início da outra. Ou seja, o grid atual é o mesmo do grid do ano passado. E isso anula um dos principais efeitos da Fórmula 1, que é o efeito novidade que a gente tem de cada temporada, que é ficar de olho sempre nos pilotos novos que chegam. Nesse ano a gente não teve isso, e principalmente a gente não teve alteração de forças, a gente não teve equipe aparecendo de novo, nada, continua tudo na mesma. Mas eu vou até além disso. Quando a gente estava vendo o Berman, pelo menos pelo que eu percebi, de todo mundo que estava assistindo também, enquanto alguém buzina aqui do meu lado, é que ninguém estava prestando muita atenção na corrida, nas brigas, até porque não tinha muitas, mas sim no que o Berman ia fazer com uma Ferrari e com uma pressão imensa. Muita gente não o conhecia, muita gente já o conhecia e sabia do potencial dele, estava todo mundo de olho. Conforme a gente vai percebendo que existem alguns pilotos da Fórmula 1 que a gente sabe que desse mato não vai mais sair cachorro. Eu poderia citar alguns aqui, poderia citar mesmo o Lance Stroll, que muita gente taca hate nele, não é o meu objetivo, mas sejamos honestos, o Stroll a gente já viu tudo que ele já é capaz de fazer. Infelizmente, esperava mais. Tem o caso do Ricardo também, que eu não vou falar muito porque eu não quero que os fãs e as fãs do Ricardo me encontrem aqui em casa e, sei lá, sequestrem meus gatos. Já falei de vários pilotos aqui. Os pilotos que eu quero que continuem no grid, eu conto no dedo: Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell e mais alguns, apenas, mais alguns 2 ou 3. E a Fórmula 1 está precisando se renovar. Nessa próxima janela agora teremos vários pilotos que estão sendo apontados como substitutos de pilotos mais velhos, como é o caso de Kimi Antonelli, é o caso do próprio Berman, é o caso do Liam Lawson, que deve aparecer na Visa Cash App no ano que vem. Então, sim, a Fórmula 1 precisa de uma renovação, porque se os carros não mudam, se a ordem dos pilotos não mudam, se não tem briga pelo título, tem que ter o fator novidade nas pistas pra gente voltar a assistir com mais vontade. E pelo que eu tô vendo, a gente só vai conseguir isso se a gente renovar o grid. E antes que digam que o Alonso tem que sair,
Não, ele não tem que sair, deixa o velho lá. O velho ainda oferece entretenimento pra gente, o que alguns mais novos não oferecem, sejamos honestos. E é isso aí, me diz aqui embaixo a sua opinião se você concorda comigo. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos de F1 aqui na sua tela, falando de Fórmula 1 obviamente. E se você gostou muito do meu canal, veja mais um vídeo e aproveite o que eu tenho mais de histórias para te contar aqui no F1.